Boa noite, amados irmãos. Vamos buscar em Jesus o socorro para todos nós que viemos buscar, E nos concentrar na sua presença, fazendo a nossa prece, para que possamos ser inspirados e daqui saiamos com o pensamento iluminado nesses ensinamentos que nos ajudam a cultivar o bem como Jesus nos ensina. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com o amigo divino Jesus, dizendo a Ele das nossas necessidades, e viemos buscar Jesus em Teu nome para o alívio das nossas dores, encarnados, desencarnados aqui presentes. Estamos juntos buscando o remédio que o Teu coração misericordioso possa nos envolver hoje, nesses momentos e sempre na nossa vida. Te pedimos, Jesus, que abençoe o nosso planeta Terra, que abençoe todos os corações que se fazem presentes junto a nós ou à distância de nós, todos possam receber a visita da paz, do amor, que é luz para todas as consciências. Todos os nossos irmãos aqui também, com os nomes colocados no livro de prece, possam receber a visita de Jesus. Os nossos lares, encarnados e desencarnados que convivem conosco, possam ser orientados, encaminhados pelo seu amor, pela visita dos corações queridos, equipes espiritual especializada que trabalham buscando ajudar-nos a todos de acordo com a nossa necessidade e méritos de cada um de nós. Assim, Jesus, te agradecemos e te pedimos, continue nos inspirando, não só agora, mas sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Rumo Certo, uma lição que vai nos ajudar a aprendermos, porque nós sabemos que tanto nós, os encarnados, como os desencarnados, passamos por grandes dificuldades de aprender a perdoar. E o perdão, às vezes a gente até age de forma que muitas vezes não é como Jesus nos ensina, E Emmanuel, nesse livro, traz para nós também, através do Chico Xavier, essa psicografia, uma lição importante que se chama Perdoar é Compreender. Perdoar é compreender. E Emmanuel diz, muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende e, todavia, não perdoa. Veja bem, a diferença que temos do entendimento. Temos o entendimento e muitas vezes dizemos que perdoamos, mas às vezes a gente perdoa e não entende, Porque o outro precisa do nosso entendimento, do nosso amor, para que não sintamos ofendidos, Ele continua dizendo, muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância, veja bem, queremos distância daqueles que os formulam, sem lhes entender as dificuldades. E outros, muitos, compreendem aqueles que os molestam, entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Então, o compreender vai fazer com que nós possamos entender que aquele irmão que muitas vezes agride através da palavra, do gesto, dos sentimentos, ele não está bem, ele está passando por grandes dificuldades. Então, compreendendo essa dificuldade dos nossos irmãos ou nossa, também poderemos amenizar as nossas próprias dores, Aprender também a perdoar. Perdoar é compreender, porém são complementos do amor. Perdoar e compreender, ele é um complemento do amor impositivo do aceitar os nossos companheiros da humanidade, tais quais são.
Aí que encontramos dificuldades, né? Amar os nossos irmãos como eles são. A gente exige que gosta do outro, ama o outro, mas tem que ser daquele jeito que a gente está moldando para que ele mude, né? Então, o verdadeiro perdão a gente compreende e a gente aceita o outro companheiro de humanidade. Não é só aquele que convive com a gente, não. Tais como são, como eles vivem, são, sentem, né? Reflitamos nisso, nos diz Emmanuel, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento que nós todos necessitamos deles. Veja bem, é uma troca, né? Não tem aquele melhor nem pior. Então, reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós todos necessitamos deles. Veja bem, se o outro precisa que nós, em determinado momento, reconheçamos a dificuldade do outro, tenhamos tolerância com o outro, é porque alguém também, a gente não sabe quando, mas em momentos oportunos, vai também aprender a ser tolerantes conosco, porque a gente também vai agir muitas vezes, né, dessa forma. E Emmanuel diz, é impossível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido a outrem. Então, aliás, é possível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido a outrem. Então, não tem aquele que não fere ninguém, que não traz uma dificuldade para o outro. Se a gente está se sentindo ferido, mas é bem provável que já ferimos alguém também. Alguém terá errado contra nós e teremos, de certo, errado contra alguém. Então, é uma troca de erros, né? Por isso é necessário compreender na hora de que nós estamos diante da falta do outro, porque nós também podemos passar por esses momentos de erros, de desentendimento, né? Pondera, isso é compadecente. Pondera, isso é compadecente de todos os ofensores. A gente tem que ponderar, né? Pensar, refletir, ter compaixão mesmo do outro, porque são momentos difíceis quando a gente fica muitas vezes fora, né, do nosso entendimento, a gente busca e muitas vezes agride, fala palavras que não deveria, ofende os irmãos. Então, que a gente tenha essa compaixão, né, das pessoas ou de nós mesmos, né, vamos pedir aos nossos companheiros que tenham compaixão de nós na hora dos nossos erros, das nossas dificuldades, que a gente expõe, né, e magoa os outros. Quem te prejudica, talvez, age sob a ação compulsiva da necessidade. Ele muitas vezes, né, ou nós muitas vezes, trazemos conosco necessidade de falar algo e erramos no falar, no pensar, né? Quem te menospreza, possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Quando nos sentimos, né, muitas vezes em dificuldades, porque passamos por dificuldades, enganos, e a gente às vezes fere o outro, estamos influenciados por esses enganos que a vida muitas vezes nos traz, né? Aquele que te esquece com aparente descaso, estará enfermo da memória. Olha só. Tenhamos cuidado, né? Porque quando ferimos alguém, esquecemos alguém, estamos enfermos, né? Fazemos descasos dos outros, somos enfermos da memória. E aquele outro, ainda que te golpeia, evidentemente procede sob a hipnose da obsessão. Então, temos que compreender, né? Senão a gente nunca vai chegar a esse determinado ensinamento de Jesus, que é perdoar. Nunca te revoltes, nem desanimes. Faze o bem, esquecendo o mal.
Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores dela. Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas, e compreendendo os nossos irmãos em falta, desculpando-os todos eles. A gente sente essa dificuldade e as nossas perturbações aqui na Terra, a nossa obsessão, como nos diz aqui, é porque a gente não esquece o mal dos outros, né? Se alguém nos ofende, como a gente mantém na lembrança, no pensamento, o que a pessoa fez conosco. E a gente nós estamos mantendo conosco obsessões. Então vamos aprender a desculpar a todos, porque nós somos carentes das desculpas, né, dos outros, da compreensão do outro. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos, em burilamento incompleto. Não somos perfeitos, né? Um erra, outro erra, e assim a gente vai aprendendo a conviver um com o outro dentro dos padrões que o Cristo nos ensinou, perdoando e compreendendo a falta do outro. Por que aquele irmão me feriu, falou tantas coisas, pensou, agiu? Ele não estava bem. A partir da hora que a gente compreender, a gente não guarda na lembrança, nem no coração, as faltas alheias, né? O amparo espiritual que doemos agora, a favor de alguém, será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Meu Deus, né? Somos dependentes uns dos outros. Então, o amparo espiritual que doarmos a alguém nesse momento ou sempre na nossa vida, é o amparo espiritual de que vamos precisar que os outros, né, nos ofereça também, igualmente, né? Termina Emmanuel dizendo: quando Jesus nos advertiu, perdoa 70 vezes, 7 vezes a teu irmão, claramente espera que venhamos a compreender outras tantas, né? Se Jesus pediu para a gente perdoar 70 vezes, 7 vezes o teu irmão, claramente ele está nos dizendo, né, que venhamos a compreender outras tantas falhas, outros tantos perdões, desculpas deveremos relevar do outro, dos nossos irmãos. Não 70 vezes, mas muitas vezes, todas as vezes que for necessário, a gente está perdoando, amando, compreendendo, né? E do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós também encontramos uma lição para nos ajudar nesta noite a entender essa virtude, né, que é o perdão, e que temos grandes dificuldades e elevamos o nosso pensamento muitas vezes ao mundo espiritual, pensando em alguém que fez alguma coisa conosco, e a gente guarda, né, aquilo, não perdoa, nossa, dói, guardamos obsessões. E os desencarnados também, que nos conhece, sabe quem somos, guarda conosco também esses pensamentos negativos, não nos perdoa porque ele não tem, ele sofreu, né? Então nós precisamos, tanto no corpo como fora do corpo físico, compreender a lei do perdão. E Jesus falando conosco aqui sobre a lei do perdão, do Evangelho, Palavra de Vida Eterna, ele traz uma lição para nós dizendo, de Lucas capítulo 23, versículo 34, perdão, remédio santo. Aí ele diz: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando a gente magoa alguém, é porque não estamos sabendo o que estamos fazendo, né? Porque se a gente parar e pensar, moderar os nossos sentimentos, a nossa fala, a gente não vai agir.
A gente vai ter uma ponderação no que fala, no que pensa, né? Junto aos outros. E Emmanuel diz: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, todos nós tomamos, né? Sedativos para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embargo físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Então, dor de cabeça, dor no estômago, na perna, onde a gente sentir essa dor, a gente vai em busca do remédio adequado para que reabilite o nosso órgão lesado, que está enfermo, que está doente. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoas, por isso adoecemos, né? De prevenção e antipatia, e te solicitarem a adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Olha onde que está o remédio, né? Para a gente curar das nossas dores, das nossas enfermidades. O pensamento equilibrado, ele vai trazer para nós saúde e bem-estar. Desequilibramos o nosso pensamento, encontramos aí enfermidade, mágoas, aí a gente começa a lembrar de tanta coisa e as doenças vão aparecendo em nós, né? E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se façam as forças. Veja bem, né? Se a gente busca nos remédios comuns vulgares a nossa cura do corpo físico, a do espírito, a gente encontra achaques também, aqueles momentos que a gente sentia a presença de alguém comigo, não sei quem é, mas fiquei enfermo, fiquei tonto, muitas vezes até piorou as nossas enfermidades, né? Nesse achaque do espírito necessita esquecimento para que se te refaçam as forças. Olha só, usar o nosso pensamento para superar as nossas enfermidades. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico. Não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Olha o perigo, né? A gente guarda sentimentos não bons, a gente guarda pensamentos não bons e o nosso vaso físico começa a infeccionar, a trazer tantas doenças, né? Porque a gente guardou rancor na própria alma. Está sob a nossa... somos os dirigentes, né? Do nosso corpo. Quando pensamos, atraímos coisas boas ou coisas que vão trazer enfermidades a todos nós. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. E a gente não desculpa o outro, né? Não, mas estava muito desajustado, estava falando demais, me ofendeu, a gente guarda mágoa, né? Mas só que eles estão desajustados, tanto quanto nós, as falhas deles são as nossas também. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante o próprio algoz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E terminando, Emmanuel diz: e deixando os ofensores na inibição própria de cada um,
sustentou a si mesmo a cruz do amor que dissolve todas as sombras, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Veja bem, né? Que lição maravilhosa. Está na nossa responsabilidade estarmos gozando de saúde ou de enfermidades. O nosso pensamento, ele capta, né, outros pensamentos também, e já estamos muitas vezes nos sentindo enfermos. Nesses momentos, é preciso que a gente use do Evangelho de Jesus, não só verbalizando, né? Mas também vivenciando, trazendo o nosso coração aberto às desculpas, a compreender que o outro errou porque ele não parou para pensar no prejuízo de nos magoar. Então está enfermo. E se a gente não se cuidar, nós também ficaremos enfermos, porque as emissões de energias vão também nos enfermar, o nosso corpo. O pensamento dirige tudo, saúde e enfermidade. Tenhamos cuidado, vamos pedir a Jesus, quando Ele nos ensina, oremos e vigiemos, para que a gente não caia em tentações, quer dizer, enfermidades, em dores maiores. Vigiar é o que estamos fazendo, o que estamos pensando, trabalhando dentro de nós, vigiando as nossas próprias situações e cuidando, né, de todos aqueles que tivermos condições de estarmos juntos, emitindo bom pensamento, recebendo também bons pensamentos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a cuidar de nós, a compreender o outro e a trazer ao outro tudo aquilo que desejamos receber de outrem. Muita paz. Que Jesus esteja conosco sempre e sempre. Que assim seja.